A minha manifestação de gravar esse vídeo, como aconteceu ontem, no bairro Jardim Santa Fé, na zona norte de Porto Alegre, por conta de um homem que teve surto psicótico por volta de 4 horas da tarde, aqui na zona norte de Porto Alegre. A esquizofrenia, todo mundo sabe, quando você vê que comete uma loucura, comete o surto psicótico que temos aqui, e é claro que tudo depende do seu próprio tratamento. E eu sou autista, também se trata de autismo e esquizofrenia. Tanto que a pessoa que tem autismo, quando a pessoa fica surtando, fica indignado com o que acontece na vida, e há uma necessidade de ajuda que é muito importante para uma terapia particular em todo o mundo. E como aconteceu com aquele homem por volta de 4 horas da tarde, ele foi morto a tiros pela Brigada Militar aqui na capital gaúcha. Se você tiver com coragem para encarar a vida e procurar ajuda, tem que procurar a terapia que vai ajudando a evoluir o sentimento da pessoa. E tanto que as pessoas que têm autismo e também que têm esquizofrenia, o importante é poder ter necessidade de ajuda para incentivar, para ajudar e se livrar dessa encrenca. Como aconteceu com aquele homem, por volta de 4 horas da tarde, foi um momento difícil para a sociedade e para a nossa capital gaúcha, e um momento tão ruim que a família passa por um momento de tensão para poder se livrar dessa encrenca. Na novela Caminho das Índias, Bruno Galhaço interpretou o personagem esquizofrênico Tasso. Aquilo que chama a atenção que a Glória Pérez tratava sobre o assunto a esquizofrenia na novela, que foi o tema mais importante e é um assunto muito sério que tem que ser tratado. E o autismo, em várias novelas como Amor à Vida, Malhação Viva a Diferença e a série The Got Doctor, que tratava sobre o tema o autismo em toda a sociedade no mundo afora. Já tivemos o Setembro Amarelo, é a mesma prevenção contra o suicídio. E muitas pessoas que perderam a vida ao mesmo tempo, o jeito é procurar a ajuda bem necessária para pensar o seu currículo. Quando a pessoa que tiver com tratamento muito importante, tanto que a esquizofrenia, tanto que o autismo e a depressão é uma doença muito séria que a gente pensa. E o autismo não é uma doença, e sim é o transtorno do espectro autista. A esquizofrenia é uma coisa muito séria que a gente tem que pensar em agir. Como aconteceu com aquele homem, por volta de 4 horas da tarde, aqui na zona norte de Porto Alegre, gerou toda essa comoção para a cidade inteira, que a gente tem que pensar em Deus, para proteger o sentimento da alma das pessoas que cometem loucura, cometem a brabeza, a indignação, e a gente tem que pensar como se livrar dessa encrenca. Por isso que a minha solidariedade à família, os amigos daquele homem que teve surto psicótico e acabou morrendo, foi um momento de muita tristeza que a gente tem que pensar como agir, como superar essa perda. E esse homem que se foi, espero que Deus tenha confiança para se livrar dessa encrenca como já teve. Infelizmente veio a falecer. Eu tenho amigos queridos que são deficientes visuais, que são esquizofrênicos, e é claro, a Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos, mais conhecido como a HFAP, faz um trabalho excepcional ajudando pessoas que têm necessidade. E o grupo de terapia no Postão de Saúde na Vida e API faz um trabalho terapêutico para ajudar e dar o apoio às pessoas. E a minha dor, com o coração aberto, para que tenhamos justiça em memória desse homem que se foi, não sei que idade que tinha, mas tanto que a esquizofrenia é um assunto muito sério. O autismo também é um assunto muito sério que a gente tem que pensar.
pela nossa corrente positiva, pela corrente do bem, e tomara que as pessoas não se envolvam em encrencas em razão desse comportamento. E esse vídeo é dedicado em memória de um paciente esquizofrênico que perdeu a própria vida ontem no bairro Jardim Parque Santa Fé, em Porto Alegre.